Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à resolução do livro, as questões do livro Curso de Cálculo, volume 1 do Guidorize. Paramos aí na questão 3, né? Esses exercícios pertencem aí à seção 1.2, tá? Então, resolvemos as questões 1 e 2. Vai estar aparecendo um card aí que vai te levar para a playlist das demais questões, né? Já foram resolvidas. E resolveremos agora, então, essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Questão 3 pede o seguinte: resolva as inequações, né? A gente tem aí uma inequação racional, né? A gente tem uma fração, e pede assim: 2x menos 1 dividido por x mais 1 menor que zero. Então a ideia aqui é, para quais valores de x essa nossa expressão será negativa, né? Então, como a gente tem resolvido de forma algébrica, né, sem utilizar as ideias de função, a gente vai continuar com essa mesma ideia aqui, tá? Levando em consideração a análise de sinais de cada uma das expressões. Depois a gente faz a análise de sinal para a expressão completa e conclui um intervalo aqui que satisfaz essa nossa inequação. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, nossa primeira expressão, 2x menos 1. Quando que essa expressão será nula? Soma 1 em ambos os lados. Então, 2x é igual a 1. E divide por 2 em ambos os lados. Portanto, x é igual a 1 sobre 2. Esse carinha aqui é o nosso ponto crítico, ou seja, o sinal da nossa expressão vai variar ao redor, né, de x igual a 1 sobre 2. Quando que essa nossa expressão será positiva? Soma 1 em ambos os lados, então 2x maior que 1. Isso implica que se dividir 2 em ambos os lados da nossa equação, x maior que 1 sobre 2. Aqui já seria imediato, né, para quando essa expressão será negativa, né? A gente teria basicamente que inverter o sinal. Mas, vou fazer aqui para você ver como funciona. Quando essa expressão será negativa, quando 2x menos 1, né? Que essa expressão será negativa, soma 1 em ambos os lados, a gente vai zerar esse menos 1 aqui, então vai ficar 2x menor que 1, dividido por 2 em ambos os lados, x menor que 1 sobre 2. Então, a gente tem a nossa primeira análise aí, certo? Vou diminuir aqui, e vou fazer agora para x mais 1. X mais 1, quando que essa expressão será nula? Nossa expressão será nula, subtraindo 1 em ambos os lados, nós temos que x é igual a menos 1. Quando que essa nossa expressão será positiva? Quando x for maior que menos 1. E quando que essa expressão será negativa? Quando x for menor que menos 1. Observa, né? Essa primeira parte aqui, de x mais 1 igual a zero, quando x é igual a menos 1, eu estou analisando apenas essa expressão, né? Eu estou analisando a fração como um todo aqui. Então, obviamente, quando a gente for analisar a fração como um todo, a gente estabelece a condição de existência. Eu acredito que você já deva ter visualizado, é justamente o fato de que aqui no denominador não pode ser zero, né? Nosso denominador não pode ser nulo, portanto, o x não pode ser menos 1. Mas essa análise aqui é basicamente somente para essa expressão, né? Para o x mais 1, não para a fração como um todo. E agora o que a gente faz? A gente monta o nosso quadro de sinais, né? Então, montar para o 2x menos 1, para o x mais 1 e depois para a divisão entre os mesmos, entre os dois. Vamos lá. Vou escrever aqui. Nós temos 2x menos 1. Observa quando essa nossa expressão será nula, quando o x for igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 eu vou dizer que está mais ou menos aqui, tá? 1 sobre 2. Então, quando o x for 1 sobre 2, essa nossa expressão será nula. E se o x for maior que 1 sobre 2, nossa expressão será positiva. E se x for menor que 1 sobre 2, nossa expressão será negativa, conforme você visualiza aqui em cima. Tá? Beleza. Agora, de forma gráfica aí para o nosso x mais 1. Né? Deixa eu ajustar aqui esse 1 sobre 2, beleza? Para o nosso x mais 1. Quando que essa expressãozinha aqui ela será nula? Né? Então, nossa expressão será nula quando o x for igual a menos 1. Então, menos 1 eu vou dizer que está mais ou menos aqui. Beleza? Vou ajustar isso aqui.
0, ok. Então, quando x for menos 1, essa nossa expressão será nula. Quando x for maior que menos 1, nossa expressão será positiva. Tá lá. Quando x for menor que menos 1, nossa expressão será negativa. Beleza? Então, aqui agora a gente faz a análise para a divisão, que é o que nos interessa, né? Vamos lá, nós temos aqui os pontos críticos, né, que seria 1 sobre 2, seria o menos 1. E aqui, para essa nossa reta, nós teremos a divisão x, 2x menos 1, dividido por x mais 1. Então, quando que essa expressão pode ser nula, né? A expressão pode ser nula apenas quando x for menos 1. Quando x for 1 sobre 2. E você sabe, se o x for menos 1, a nossa expressão aqui, ela acontece uma situação de indeterminação. É isso? Então, portanto, nosso x tem que ser diferente de menos 1. Mas se você quiser, no início do problema, você já coloca essa condição de existência, né? Nosso x deve ser diferente de menos 1. Né? Então, aqui, para a nossa equação, eu vou colocar aqui, ó, se o x for menos 1, essa nossa expressão ela não existe. Tá bom? Beleza, agora o que a gente faz? A gente faz jogo de sinal, né? Divisão aí, a gente pensando em números, tá? Então, olha, veja só. Dividir um número negativo por outro número negativo resulta em um número positivo. Dividir um negativo por um positivo resulta em um número negativo. E dividir um positivo por um positivo resulta em um número positivo. Beleza? E aí, nossa equação está pedindo o seguinte: para quais valores essa nossa expressão será negativa? Né? Então, vamos pegar aqui uma outra cor. Então, para quais valores essa nossa expressão será negativa? Olhando aqui para a nossa análise gráfica, né? Vai ser justamente esse intervalinho aqui, né? Vai ser esse intervalinho aí, que vai do menos 1 até 1 sobre 2. Observe que o menos 1 ele não está incluso, porque essa nossa expressão, se o x for igual a menos 1, acontece uma determinação, né? Portanto, você pode concluir aqui, ó. Portanto, o nosso conjunto de solução serão todos os valores reais de x, tais que esses valores têm que estar entre menos 1 e 1 sobre 2. Observa que não inclui nem o menos 1 nem 1 sobre 2, né? Já que a gente está falando apenas de menor, né? Se o x for 1 sobre 2, a nossa expressão zera. E aqui ela não pode zerar porque tem que ser menor do que zero apenas, né? Então tá, você pode escrever dessa forma aqui, ou na notação de conjuntos, né? X pertence a um intervalo aberto que vai de menos 1 até 1 sobre 2, aberto também, porque não está incluso. Beleza? Então, vamos lá para a letra B. Bom, nossa letra B é o seguinte: 1 menos x maior ou igual a zero. Observe que agora a gente tem uma simbologia aqui que acrescenta a necessidade da igualdade, né? Então, essa nossa expressão ele também quer saber para quais valores ela pode ser zero, né? Bom, de início aqui, caso você queira, você já pode estabelecer a sua condição de existência, né? Você sabe que o denominador da fração não pode ser nulo, então você escreve isso: denominador não pode ser nulo. Subtraindo, passando o x para o outro lado, enfim, subtraindo 3 em ambos os lados, depois multiplicando por menos 1, resolva da forma como você quiser, tá? Você vai chegar na conclusão que x tem que ser diferente de 3, tá bom? Então vamos seguir a mesma ideia do que a gente fez anteriormente. Vamos fazer uma análise de sinal para cada uma das expressões. Quando que 1 menos x será zero? Nosso menos x vai ser zero quando x for 1, né? Subtrai 1 em ambos os lados, depois multiplica por menos 1, a gente vai chegar nessa conclusão. Ou também você pode fazer uma análise lógica, né? Para que valor de x, 1 menos x vai dar zero, né? Então, x só pode ser 1. Então, aqui a gente chega à conclusão já do seguinte, que esse nosso ponto crítico aqui, ele é que vai determinar como que a nossa expressão vai variar em relação aos sinais, né? Vamos lá. 1 menos x maior que zero. Quando essa expressão será positiva? Bom, eu vou subtrair 1 em ambos os lados, então a gente vai ter menos x maior que menos 1. Aqui eu vou multiplicar por menos 1 em ambos os lados da equação. Então a gente vai ter o seguinte, x, e lembra o seguinte, quando multiplicamos por um número negativo a nossa equação, nosso sinal de desigualdade ele se inverte. Então, se eu estou multiplicando tudo por menos 1,
o menos x vai ficar positivo, a desigualdade, o sinal vai inverter, e o nosso menos 1 vai ficar positivo. Então, x menor que 1. 1 menos x menor que 0. Quando que essa nossa expressão será negativa? Subtraindo 1 em ambos os lados da mesma maneira. Menos x menor que menos 1. Multiplicando por menos 1, nós temos que x maior que 1, né? Sinal da desigualdade, mais uma vez, ele se inverte. Tudo bem? Então, fazendo análise agora para o 3 menos x. Diminuir aqui, temos mais espaço. Então, nosso 3 menos x. Quando que o nosso 3 menos x será nulo? Né? Observa, obviamente, estou analisando apenas esse pedacinho, né? Não estou falando da fração como um todo. Então, 3 menos x é igual a 0. Basicamente, x tem que ser 3 para que essa expressão dê 0, né? Resolva a equação do primeiro grau, você vai chegar que x vale 3. Quando que essa nossa expressão será positiva? Subtraindo 3 em ambos os lados, nós teremos que menos x maior que menos 3. Multiplicando por menos 1, nós teremos que x é menor que 3. Né? Inverte todos os sinais, inclusive o da desigualdade. Quando que essa nossa expressão será negativa? Essa expressão será negativa quando menos x menos x menor que menos 3, né? Subtraindo 3 em ambos os lados. Multiplicando por menos 1 em ambos os lados, nós teremos que x maior que 3. Bem, então aqui agora a gente já fiz essa análise de sinais, vou fazer aqui de forma gráfica, né? No seu quadro de sinais. Então vamos fazer aqui para cada uma das expressões, depois a gente junta tudo. A gente vai ter aqui para a primeira, para a segunda e para a conclusão, que é a divisão entre as duas expressões, né? Nossa primeira expressão é 1 menos x, a segunda 3 menos x, e a terceira 1 menos x sobre 3 menos x, que é o que nos interessa. Bom, para o 1 menos x, quando que essa nossa expressão será nula? Bom, essa expressão será nula quando o x for igual a 1. Né? Então, vou dizer que o 1 está mais ou menos aqui. Ó. Então, quando x for igual a 1, essa nossa expressão será nula. Quando que ela vai ser positiva? Ela vai ser positiva quando o x for menor que menos 1. Então, para valores aqui menores que menos 1, nós temos essa expressão positiva. Quando que essa expressão será negativa? Para valores maiores do que 1. Então, aqui, para valores maiores do que 1, nossa expressão será negativa. 3 menos x, quando essa nossa expressão será nula? Essa expressão será nula quando x for igual a 3. Quer dizer que o 3 está mais ou menos aqui. Então, essa nossa expressão será nula quando x for igual a 3. Observa mais uma vez. Nulo para essa expressão, né? Não estou falando aqui da divisão. Então, estamos analisando separadamente para depois analisarmos de forma conjunta. Né? Quando que essa expressão será positiva? Essa expressão será positiva para valores menores do que 3. Né? Então, para valores aqui menores do que 3, nossa expressão será positiva. Quando que essa expressão será negativa? Para valores maiores do que 3. Para os valores maiores do que 3, nossa expressão será negativa. Beleza, então agora eu vou trazer aqui nossos pontos críticos para a última reta. E vamos fazer o jogo de sinal, avaliar quanto que pode ser 0, quanto que não pode. Então a gente conclui o nosso raciocínio. Quando que essa nossa expressão poderá ser 0, né? Por exemplo, x pode ser igual a 1? Pode. Né? Se x for igual a 1, nossa expressão irá anular. O x pode ser 3? Não, o x não pode ser 3, né? Porque senão aqui 0, você sabe que divisão por 0 não existe. Então, para x igual a 3, essa nossa expressão ela não está definida. Tá bom? E agora a gente faz um jogo de sinal pensando em divisão de números, né? Igualmente a gente fez no item anterior. Observa, dividir um número positivo por um número positivo, resulta em um número positivo. Dividir um negativo por um positivo, resulta em um negativo. E dividir um negativo por um negativo, resulta em um positivo. Bem, aí aqui agora a gente vamos estabelecer qual o intervalo, né, que é a solução, o conjunto de solução do nosso problema. Ele quer saber para quais valores de x essa nossa expressão é maior ou igual a 0. Né? Então, maior ou igual a 0 significa ser positivo. Então, a nossa expressão ela é positiva para o intervalo que é maior do que 3
e para o intervalo que é maior do que 1, certo? Portanto, nosso conjunto de solução, vou colocar aqui embaixo, portanto, nosso conjunto de solução serão todos os valores reais, tá? Observa que o 1 ele está incluso, né? Por quê? Porque a nossa expressão ela pode ser nula, né? O 3 já não está incluso porque não está definido para esse valor. Então, caso você queira, né, pensando aí em notação de intervalos, como é que você faz a notação ali na reta numérica, seria uma bolinha fechada representando que aquele número está incluso e a bolinha aberta representando que aquele número não está incluso, tá? Então, faça da forma que você achar melhor. Nosso conjunto de solução serão todos os valores reais, tais que esses valores devem ser menores do que 1, menores ou iguais a 1, né? O 1 está incluso, então pode ser 1, ou para valores maiores do que 3. No caso, x não pode ser 3, então o sinal de igualdade aqui, na simbologia de igualdade, só fica desse lado. Tudo bem? E aí, caso você queira, na forma de notação de conjuntos, x pertence a um intervalo aberto que vai do menos infinito, ou seja, para todos os valores menores do que aquele determinado número, até o número 1, né? Fechado aqui com um colchete, porque o 1 está incluso, ou, né, a simbologia representa o ou, aqui na notação de conjuntos, seria o símbolo da união, né? Então, x pertence a menos infinito até 1, união que vai do 3, aberto no 3, né, porque o 3 não está incluso, até o mais infinito. E já falamos sobre isso também, né? Parêntese aqui, porque a gente não considera o infinito como número, né? É representação apenas dos números que estão à direita daquele determinado número específico ou à esquerda. Beleza? Então vamos lá. Vamos agora para a letra C. Bom, letra C, mais uma inequação na forma de fração, né? Então vamos fazer a mesma ideia, né? A mesma lógica aí. Fazer análise separada das expressões, depois a gente faz análise conjunta. O seguinte, quando que essa nossa expressão será nula? A expressão será nula, somando 2 em ambos os lados da nossa equação, temos que x é igual a 2. Caso você queira, no início do problema aqui, já estabeleça a sua condição de existência, né? Ou seja, o denominador ele não pode ser nulo. Né? Subtraindo 1 em ambos os lados, 3x tem que ser diferente de menos 1. Dividindo por 3 em ambos os lados, nosso x não pode ser menos 1 sobre 3. Pode fazer isso nesse momento, ou então fazer isso lá no final, né? Você não pode aí esquecer de fazer, beleza? Então vamos lá. X menos 2 vai ser nulo, né? Vai ser zero quando x for igual a 2. Quando que essa expressão será positiva? Soma 2 em ambos os lados. A expressão será positiva quando x for maior que 2. E quando essa expressão será negativa, soma 2 em ambos os lados. Então, quando x for menor que 2. Quando que a expressão aqui de baixo agora, tá? Quando que essa expressão será nula? Bom, a gente já fez ali em cima para quando ela não vai ser nula, né? Então segue o mesmo raciocínio. Se ela não vai ser nula quando x for menos 1 sobre 3, ela será nula quando x for exatamente 1 sobre 3. Mas, fazendo aqui mais uma vez o passo a passo, para você acompanhar aí com calma. Subtraindo 1 em ambos os lados, 3x igual a menos 1. Dividindo por 3 em ambos os lados, x igual a menos 1 sobre 3. Quando que essa expressão será positiva? Nossa expressão será positiva. Subtrai 1 em ambos os lados, segue o mesmo raciocínio que a gente fez no item anterior, né, na parte anterior. Maior que 1, maior que menos 1. Dividindo por 3 em ambos os lados, x maior que menos 1 sobre 3. Quando que essa nossa expressão será negativa? Nossa expressão será negativa. Subtraindo 1 em ambos os lados, nós teremos que x menor que menos 1. Dividindo por 3 em ambos os lados, x menor que 1 sobre 3. Beleza? Então, aqui a gente tem análise de sinais para as duas expressões. Basta apenas a gente colocar, fazer o nosso quadro de sinais, tá? Vamos fazer aqui separadamente. Mas antes disso, eu vou diminuir isso aqui para termos um pouquinho mais de espaço. Beleza.
Então, olha só. Nós teremos aqui essa primeira reta, análise de sinais do x menos 2. Teremos a próxima reta aqui, e para adiantar já faria a terceira. A outra reta será por 3x mais 1. E o final aqui será para, de fato, o que nos interessa, que é a divisão entre essas duas expressões. 3x mais 1. Beleza, então vamos lá. Quando que essa nossa expressão será nula? Quando o x for 2. Né? Então eu vou dizer que o 2 está mais ou menos aqui. 2. Essa nossa expressão será nula quando x for esse valor. Se x for maior que 2, essa expressão será positiva. E se x for menor que 2, nossa expressão será negativa. Então, tá lá. Beleza? Nossa expressão 3x mais 1, quando esse carinha será nulo, né? Quando x for menos 1 sobre 3. Vou dizer que o menos 1 sobre 3 está mais ou menos aqui, sobre 3. Então, nossa expressão será nula nesse ponto. Ela será positiva quando, né? Quando a gente tivermos valores maiores do que menos 1 sobre 3. Então, tá lá. Para valores menores que 1 sobre 3, nós teremos que nossa expressão será negativa. Agora a gente vai fazer análise conjunta, né? De todos esses valores aí. Então, tá aqui o menos 1 sobre 3, tá aqui o nosso 2. Vamos lá. Nossa expressão pode ser nula? Pode, para um ponto específico. Ou seja, quando x for 2. E se o x for menos 1 sobre 3? Bom, aí nossa expressão não está definida, né? Então, é só indeterminação. Ou seja, a gente diz que nesse ponto não existe valores, né? Não existe aí, não tem como ela ser nula nesse ponto, nem positivo nem negativo. Né? Para esse caso, não existe, não está definida. Bem, então, fazendo aqui agora o jogo de sinal, dividindo dois números positivos, nós temos um positivo, negativo por um positivo, nós temos que dar negativo, negativo por negativo, nós temos que dar positivo. Lembrando o seguinte, tá? Fazendo aqui de forma didática, você percebe que leva um certo tempo, né? Mas, a partir do momento que você pega o jeito de fazer isso aqui, você pode partir simplesmente aqui para a análise, né? Fazendo um quadro de sinais de forma mais rápida, né? Joga todos os valores que estão ali, você já faz toda a análise rapidão, você já consegue chegar no seu conjunto de solução, tá? Mas aqui eu estou fazendo um passo a passo, para te mostrar como é o processo e também, de certa maneira, faz com que diminua a chance da gente errar, né? Beleza. Vamos agora fazer o seguinte, né? Mas a gente não quer todos esses valores, né? Que a gente quer valores específicos, né? Ou seja, para quais valores de x essa nossa expressão será positiva. Observa, né? Nossa análise gráfica está feita, a nossa expressão será positiva para valores de x maiores do que 1. Então, aqui seria bolinha aberta, né? Pensando em notação de intervalo. Por quê? Porque aqui está maior, não está maior ou igual. Né? Então, 2 não está incluso. E para valores menores do que 1 sobre 3. E aqui também seria bolinha aberta, porque nossa expressão não está definida no menos 1 sobre 3. Nosso conjunto solução serão todos os valores reais, mas que esses valores devem ser menores do que menos 1 sobre 3, ou os valores devem ser maiores do que 2. Vamos pensar em notação de intervalo. Nossos valores de x podem ser todos os valores que vai aí do menos infinito até o menos 1 sobre 3, união com todos os valores que vai do 2 até o mais infinito. Beleza? Então, vamos lá, vamos para mais uma e aí a gente finaliza, tá? Então, letra D agora. Letra D, nós temos aqui o produto, né? O produto entre duas expressões. E você pode fazer isso de maneira muito mais rápida, só colocando na reta numérica, tá? Mas, mais uma vez, a gente vai fazer aqui de forma separada e depois a gente faz a análise conjunta. Vamos fazer aqui um pouquinho mais rápido, né? Para a gente conseguir chegar na solução de forma mais rápida. Nossa primeira expressão, quando que ela será nula? Essa expressão será nula quando somando 1 em ambos os lados. Então, 2x igual a 1, dividindo por 2 em ambos os lados, x igual a 1 sobre 2. Observa que é um produto. Nós temos aqui
expressões que representam equações do primeiro grau, né, expressões do primeiro grau. Não temos nenhum tipo de condição de existência, então podemos ficar tranquilos quanto a isso. Quando que essa nossa expressão será negativa? A nossa expressão será negativa quando 2x for soma 1 em ambos os lados. Então, ou seja, né, passa esse menos 1 para o outro lado. E aqui não é um sinal de igualdade, é um sinal de desigualdade. Beleza? E divide por 2 em ambos os lados, ou passa o 2 dividindo, né? Visualize aí da forma que você quiser. Então, x será menor que menos 1 sobre 2. Nossa expressão será negativa quando x for menor que menos 1 sobre 2. Como que essa nossa expressão será positiva? Soma 1 em ambos os lados. Então, 2x maior que 1. Divide por 2 em ambos os lados. X maior que 1 sobre 2. Beleza? Agora fazendo análise para x mais 3. Como que essa expressão será nula? Bom, nossa expressão será nula quando, subtraindo aqui 3 em ambos os lados, nós teremos que x é igual a menos 3. Ou, em outras palavras, passando o 3 para o outro lado, ele muda de sinal, né? E quando que essa nossa expressão ela será positiva? Subtrai 3 em ambos os lados, essa expressão será positiva quando x for maior que menos 3. Quando que essa nossa expressão será negativa? Quando x for menor que menos 3. Beleza? Agora aqui a gente faz a análise nosso quadro de sinais, né? Eu vou reduzir um pouco aqui. E tá lá. Agora, vamos fazer aqui para o nosso 2x menos 1. Temos a nossa reta. Temos uma reta para x mais 3. E temos uma reta para o produto dessas duas expressões, né? Aqui, x mais 3. E aqui embaixo, 2x menos 1 vezes o x mais 3. Ok. Para 2x menos 1, quando que essa expressão será nula? Quando x for 1 sobre 2. Vou dizer aqui que o nosso 1 sobre 2 está mais ou menos aqui, tá? 1 sobre 2. E para esse ponto em específico, nossa expressão será nula, né? Esse carinha aqui. Para valores maiores do que isso, nós teremos que a expressão será positiva, tá lá. Para valores menores que isso, nossa expressão será negativa. Então, tá lá também. Beleza? Para o x mais 3, quando essa nossa expressão será nula, né? Quando x for menos 3. Vou dizer que o menos 3 está mais ou menos aqui. Então, essa expressão será nula quando x for menos 3. Para valores maiores do que menos 3, nossa expressão será positiva. Beleza? E para valores menores do que menos 3, nossa expressão será negativa. Beleza? Então agora a gente vai jogar tudo isso aqui na última reta e agora vamos pensar no produto. Então, vou colocar aqui os pontos críticos. X igual a menos 3 e o x vai no 1 sobre 2. Fazemos as análises, né? Nosso x pode ser menos 3? Pode. Quando isso acontecer, a expressão zero, né? O produto aqui, ó. Se o x for menos 3, isso aqui dá zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Isso pode ser 1 sobre 2? Pode, porque também não existe nenhum tipo de condição de existência nesse caso, é apenas o produto. E se o x for 1 sobre 2, isso aqui zero e zero vezes qualquer coisa continua sendo zero. Então, pode ser zero também. Fazendo agora a análise aqui dos sinais, né? Pensando em produto de números, né? Se eu multiplicar um número negativo por um número negativo, o que acontece? Número positivo. Multiplicando um negativo por um positivo, a gente tem um negativo. E multiplicando um positivo por um positivo, a gente tem um positivo. Beleza? E aí, vamos lá para saber o que o problema está pedindo, né? Ele quer saber para quais valores de x nossa inequação será negativa, né? Nossa expressão será negativa. A gente observa aqui que o intervalo que vale isso é o intervalo que está entre menos 3 e 1 sobre 2. Observa que no menos 3 é aberto e no 1 sobre 2 é aberto também. Por quê? Porque aqui é apenas sinal de desigualdade menor, né? É menor ou igual. Beleza? Então, concluindo o nosso raciocínio, portanto, vou colocar aqui no final mesmo. Portanto, o nosso conjunto de solução serão todos os valores reais, tais que esses valores devem estar entre menos 3 e 1 sobre 2. Se você quiser pensar na notação de intervalos, né, x pertence ao intervalo aberto
que vai do -3 até 1/2 e aberto no 1/2 também. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua aí com a resolução dos próximos itens. Beleza? Então, valeu, até mais.